Então eu quero falar um pouco sobre a beleza da nova vida em Cristo, contrastando com os efeitos da queda. O que a queda proporcionou na experiência humana? O novo nascimento, um dos temas tão relevantes, mas muitas vezes até se tornou costume para a gente. Talvez, só talvez, a gente fala sobre o novo nascimento, mas sem aquela alegria do novo nascimento. Você até sabe decorar 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas a pergunta que eu faço é, essa experiência está te governando? Essa posição espiritual está te dominando? Está inspirando você a viver a vida que você foi chamado para viver? Está te inspirando a ser quem Deus te criou para ser? Sem a revelação do novo nascimento na vida prática, a gente pode até viver, mas não progredir. Sem celebrar o que Deus fez em Cristo, a gente está sempre procurando suprir uma carência que não passa. Lá em Romanos 3,23, a Bíblia diz que quando o homem pecou, ele ficou carente da glória de Deus. E essa carência, de alguma forma, continua permeando a vida da humanidade. Eles não sabem de onde vem essa carência, eles não sabem de onde vem esse vazio, esse buraco. Então, não entendendo que essa fome, essa necessidade é espiritual, eles tentam preencher o vazio na profissão, nas posses, nos relacionamentos, no dinheiro, no sexo. E o vazio continua, um vazio que não acaba, uma carência que não termina. Porque esse vazio, esse buraco é do tamanho de Deus e só pode ser preenchido pelo próprio Deus. E somente quando o homem nasce de novo, ele é reorganizado por dentro. Ele é preenchido e a partir do novo nascimento começa uma jornada de revelação. Porque, como o irmão Reagan diz, o novo nascimento ele é a chave que abre a porta para todas as coisas que Deus tem. Mas depois do novo nascimento tem um progresso espiritual, um crescimento. E é por isso que vida cristã não é tediosa. Sua alegria muito me contagia. Vida cristã não é tediosa. Ela é inspiradora, ela nos leva a um lugar de constante crescimento. Mas sem essa revelação da vida que é, a gente sempre fica tentando viver uma vida que a gente não consegue viver. E eu fico pensando sobre os efeitos da queda. Você já parou para pensar que como a queda foi uma coisa séria na humanidade? Como ela deixou marcas? Como ela afetou a experiência humana de ser, de existir? Pensando um pouco sobre isso, a queda, ela não foi apenas pessoal, na pessoa de Adão e Eva, mas foi estrutural. Ela afetou todas as esferas da vida. Verticalmente, a comunhão com Deus foi comprometida. A sua relação com Deus se tornou apenas uma lembrança de uma vida que ele viveu. Horizontalmente, os relacionamentos humanos ficaram comprometidos. Interiormente, a natureza mudou. O homem se tornou inclinado ao pecado. Até cosmicamente, a natureza sofre com os efeitos da queda. E quando o homem peca e entra nesse lugar de uma natureza morta, além de se separar de Deus, ele aborta o seu futuro, compromete o seu destino. Ele deveria ser e não é, deveria viver e não vive, deveria provar e não prova. É como se o pecado abafasse o homem, sufocando o potencial do homem ser o que fora criado para ser. E de uma certa forma a gente vai crescendo, vai vivendo a nossa vida com essas marcas, com essas dores, com esses traumas. E a gente tenta encontrar a identidade em algum lugar que nunca consegue preencher a gente. E a gente se define pelas nossas marcas, a gente se define pelo nosso passado, a gente se define pela nossa personalidade ferida, pelo nosso temperamento descontrolado, pelas nossas deficiências. E mesmo que algumas pessoas nasçam de novo,
não ter a revelação do bem que elas possuem, mantém elas nesse lugar de crise existencial. Filemão, Paulo escreve uma carta e diz para Filemão, em Filemão 6, eu oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no pleno conhecimento de que todo bem que nós possuímos está em um lugar, Cristo. Eu sou carente de amém, irmãos. É algo que eu estou resolvendo na minha vida. Cada um com suas carências. A minha é o amém. Eu oro, Paulo está dizendo, eu oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz. Irmão Reiga, Mark Hanks falam isso com muita graciosidade. A gente não pode andar numa condição, posição, na qual a gente não tem revelação. A fé só funciona à medida que nós temos conhecimento do bem que possuímos. A minha fé, a sua fé só é eficaz quando você descobre quem você é, o que você tem e o que você pode em um lugar, Cristo. E se essa revelação não te dominar, não te possuir, não te emocionar, não te encorajar, você pode estar vivendo qualquer outra coisa, menos o Evangelho. Paulo diz em Romanos 1,16, o Evangelho é notícia boa. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, vê se ele está com cara de notícia boa. Ou de prejuízo. O Evangelho, irmãos, a notícia boa, a notícia alegre é essa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu como do gentio, visto que no Evangelho, oh aleluia, nos é revelado a justiça de Deus. Como está escrito, o justo viverá pela sua fé. E essa fé só é eficiente quando eu possuo a revelação do que o Evangelho propõe. Do que essa salvação promove. Então o que deve motivar o nosso coração, irmãos, é viver debaixo dessa consciência de quem Deus é, de quem nós somos, do que Ele tem, do que nós temos, do que Ele pode, do que nós podemos. Sem essa consciência de quem nós somos em Cristo, preste atenção, a gente ainda vive uma versão de um homem que já morreu, mas a gente insiste em ressuscitar. Eu quero compartilhar com você de forma prática e objetiva alguns efeitos, algumas marcas de Adão, que de alguma forma ainda tenta perseguir a gente. Porque a desconexão com a nova natureza do homem promoveu algumas coisas. Primeiro, rejeição. Se você começa a conhecer os efeitos da queda, a primeira coisa que o homem passou a experimentar foi o medo. Ouviu a voz de Deus, teve medo, se escondeu. E esse medo é essa incapacidade de confiar plenamente. Eu chego a dizer com confiança, irmãos, pessoas que vivem com um sentimento de medo, de timidez, é porque elas perderam ou não possuem a revelação de que o amor, ele lança fora todo medo. E para experimentar a revelação desse amor, tem que conhecer aquele que nos criou. Por causa da queda, o homem passa a viver com um senso de rejeição, de nunca ser bom o suficiente. O homem passa a viver com a sensação de não pertencer, de não ser amado. Ele passa a conviver com um senso de culpa e condenação. Medo e insegurança. O homem passa a conviver com uma personalidade ferida. E o que é ter uma personalidade ferida? Você se define pelo seu passado. Você se define por quem você foi em Adão. Você passa a ter a capacidade de se moldar de acordo com as palavras malditas ao seu respeito. Você se percebe com uma identidade distorcida. Você já parou para pensar que, na maioria das vezes, pessoas que não possuem revelação de quem são, sempre fazem questão de falar do que lhes falta, de suas debilidades?
Então, quando surgem situações de oportunidade, ela diz: não, eu não consigo. Eu sou tímido. Eu não sei falar. Eu sou ansioso. Eu sou incapaz. E de uma certa forma, a gente vai convivendo com esses conceitos de uma realidade da qual nós não somos mais em Cristo. E a gente vai se definindo pelo que nos falta. E de alguma forma a gente vai aceitando e se moldando a acreditar que a gente é tímido, que a gente é ansioso, que a gente é limitado. Eu me lembro uma vez, durante uma fase da minha vida, tentando amenizar a dor de não conseguir romper com algumas coisas das quais eu desejava mudar, eu usava humor para amenizar a minha incapacidade. E estava abraçando as minhas limitações como parte de quem eu era. Até que um dia eu ouvi fortemente dentro de mim: filho, você tem que tomar uma decisão. Ou você é quem você é em Cristo, ou você continua aceitando quem você é em Adão. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a gente não tem limitações. É claro que a gente tem. A gente está num corpo que não nos merece. Certamente esse corpo não me merece. Certamente na eternidade terei mais do que 1,65 m. Certamente não terei que lutar com sobrepeso. Certamente vou voar. Amém, irmãos? Esse corpo não nos merece. Essa mente tem que estar sendo renovada todos os dias. Porque é nesse lugar que o diabo tenta marcar a gente, trazendo à memória uma realidade na qual Deus nos tirou. Mas se você não aprender a se ver em Cristo, você sempre vai voltar para um lugar de onde Deus te tirou. E aí a gente vive de alguma forma sempre afetado, vivendo no modo reativo, inseguro, com medo das pessoas, com medo de ser desconsiderado, desonrado, abandonado, criticado. E aí você vive no modo reativo, no modo ofensa. Mas eu quero te lembrar que Paulo disse em Colossenses capítulo 3, versículo 3, que nós morremos. Irmãos, o evangelho é paradoxal. No evangelho, viver é morrer. Morrer para tudo que você foi e viver para quem você é em Cristo. Paulo diz assim: vocês morreram e a verdadeira vida de vocês está em um lugar, Cristo. A vossa vida está oculta em Cristo. Você pode dizer isso comigo? A minha vida está oculta em um lugar, Cristo. Então, se Cristo está em nós, se nós morremos, Paulo também fala em Romanos capítulo 6, versículo 4, que nós morremos e ressuscitamos para viver uma nova vida. Tem vida nova para mim, tem vida nova para você. Oh, aleluia. Agora pergunta para a pessoa que está do seu lado, eu sempre faço essa pergunta: morreu mesmo ou foi só um desmaio? Um ministro do Evangelho, chamado Dan Muller, fala algo que me encoraja demais. Falando sobre pessoas que vivem sempre no modo ofensa, sempre no modo crítico, reativo, amargurado, cheio de sentimentos. E, irmãos, nenhum problema a gente ter sentimentos. O problema é quando eles não são ajustados de acordo com a revelação de quem somos. Eu e você precisamos viver conscientes de que a nossa velha humanidade foi morta e nós estamos em um lugar, Cristo. E ele diz assim: eu gostaria que todas as pessoas parassem de se ofender tanto
de se machucar tanto, de sentir tanto. Eu não sei como um morto pode ter tanto sentimento. Porque se nós morremos, irmãos, a gente precisa aprender debaixo dessa revelação de que a nossa vida está nele, de que a nossa natureza foi mudada e tudo que nós somos, somos porque estamos em Cristo. Sem essa revelação, a gente vive buscando validação. Sem essa revelação, a gente sempre vive correndo atrás de algo que a gente ainda não alcançou. Embora Paulo, em Filipenses capítulo 3, diz que ele corria com perseverança rumo ao lugar que ele foi alcançado por Cristo, e essa é a beleza do cristianismo, porque a gente é tudo que foi chamado para ser, mas a gente ainda não está vivendo tudo. Enquanto isso, a gente está crescendo rumo a esse lugar de posição para experiência. Oh, aleluia. A minha identidade foi colocada em Cristo. Sem revelação da nossa identidade, a gente sempre está procurando uma identidade. Eu aprendi que basicamente existem 3 bases para a nossa identidade. De alguma forma, todo mundo em sua vida coloca a sua identidade em 3 bases. A primeira plataforma, a primeira base de identidade, chama-se ego referente. É quando você se define com base no que sente. Com base no que te aconteceu. O seu passado ainda é tão presente, tão forte, que isso te molda ao ponto de você acreditar que você é o que você viveu. Ao ponto de você acreditar que você é o que você está sentindo. E que talvez você não é o que você gostaria de ser, porque você não sente isso. Outra base de identidade é chamada de alter referente. É quando você se define pelo que os outros pensam ao seu respeito. E o pensamento e as opiniões dos outros te afeta tanto, ao ponto de você duvidar do seu valor e identidade. Mas a terceira base é a tel-referente. É quando você se define por aquilo que Deus diz sobre você. E eu só quero te lembrar, só quero te encorajar a lembrar o que Deus diz ao seu respeito. Onde foi que a gente perdeu a revelação de que Cristo é tudo que a gente precisa? Que os pensamentos dele nos definem. Eu quero te lembrar que a sua maior identidade não está numa posição de título natural. A sua maior identidade é ser chamado filho. Eu quero só te relembrar quem você é. Você é filho. Sua alegria muito me contagia. Você é filho. Porque você é filho, você é justo. Oh, aleluia. E sabe, irmãos, que beleza é a capacidade de se chamar de justo, de estar na presença dele. Qual foi a mensagem que mudou a minha vida há 26 anos atrás? Foi essa mensagem. E é a mensagem até hoje que me inspira a alegria de viver, irmãos. Lá em Natal, Rio Grande do Norte, aos 18 anos, pastor Marquinhos. Ele, justiça! Não é assim? Oh! E ele dizia, justiça é a capacidade de estar na presença de Deus. De ser aceito por Deus. Sem medo, sem culpa, sem condenação, sem complexos de inferioridade. A justiça me dá aquilo que eu mais preciso. A justiça me dá a capacidade de estar diante dele, chamando ele de Pai. Irmão Reagan, no livro Crescendo Espiritualmente, na página 63, se não me engano, ele diz: para o mundo, Deus é Deus. Para mim, Ele é Pai. Você já parou para pensar na beleza que é levantar as suas mãos
e dizer: Pai. Porque você é filho. E porque você é filho, você é justo. Porque você é justo, você é aceito, é amado. Você está diante dele com confiança, com ousadia, chamando ele de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. Foi essa revelação que me salvou há 26 anos atrás, e é essa revelação que continua me sustentando 26 anos depois. E se a gente perder a alegria do básico, a gente sempre está tentando um estímulo novo. E não se lembrando de que você já tem tudo que você precisa. Diz comigo: eu já tenho tudo. Mas como eu falei, a gente ainda está nesse corpo mortal, a gente ainda tem uma mente que precisa ser renovada, ser restaurada. E sentimentos podem se levantar. Um senso de incapacidade pode subir. Mas aí eu me lembro, irmãos, de algo que Jesus realizou naquela cruz. E que o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito, profetizou. Isaías 53, do versículo 3 ao 11. E eu quero que você atente para algumas palavras. A Bíblia diz que Jesus, ele era desprezado. E o mais rejeitado. Guarde essas palavras: desprezado, rejeitado, aflito, oprimido, humilhado, moído. Todas as mazelas, todos os traumas que a gente vive tentando suprir, Jesus experimentou. Quando Jesus morreu naquela cruz, e ele se identificou com a nossa natureza, não foi apenas espiritualmente que ele se identificou conosco. Ele se identificou conosco espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. E quando li essa passagem, saltou no meu coração. Cada vez que a culpa quiser te visitar, no dia que você se sentir rejeitado, em dor, desprezado, enfermo, castigado, desorientado, oprimido, moído ou humilhado, lembre-se, alguém já pagou essa fatura por você. E eu aprendi uma coisa, irmãos, eu não sei se você já teve a ruim experiência do seu nome entrar no Serasa. Há muito tempo atrás, antes. Porque quando eu tinha 18 anos, chegou na minha casa um cartão do Mastercard. Eu falei: ganhei, é meu. Tinha um limite de R$1.000 na época, era como se fosse, sei lá, 10 mil hoje, alguma coisa. Gastei tudo, depois não conseguia pagar. Falei: ninguém me avisou que tinha que pagar. Entrei em dívida, comecei só a pagar a fatura mínima. E foi aumentando. Aí eu vi um comercial na TV. Quem disse que não dá, a Fininvest dá. Aí fui na Fininvest, fiz um empréstimo para pagar a dívida. Mas daqui a pouco eu não consegui nem pagar a dívida, nem o da Fininvest. Meu nome entrou no Serasa. E eu me lembro como se fosse hoje. Um amigo meu com quem eu morei durante um tempo, eu tinha 17 anos, chegou para mim e falou: André, estou vendo você aflito, pressionado, o que está acontecendo? Eu tinha 18 anos, não tinha educação financeira. Ele falou: rapaz, eu estou nessa situação, meu nome está no Serasa. Ele falou: pega todas as suas contas, junta tudo que você tem e eu vou pagar. Mas eu vou te ensinar a administrar o seu dinheiro. Durante esse período, antes de sair do Serasa, toda semana eu recebia ligação. Que humilhação. Mas, irmãos, depois que eu paguei, não me ligaram de novo. E aí eu estava corajoso. Eu falei: já paguei. E tinha ouvido falar, o pastor Marquinhos falando: uma dívida paga não pode ser paga 2 vezes. Aí eu falei isso para ele: eu já paguei e uma dívida paga não pode ser paga 2 vezes.
Todas as vezes que o diabo jogar na sua cara o seu passado, todas as vezes que o sentimento de inadequação, incapacidade, indignidade se levantar, lembre-se, a minha fatura foi paga e uma dívida paga não pode ser paga duas vezes. Ele foi quebrado para que você pudesse ser inteiro. Ele ficou vazio para que você pudesse ser cheio. Ele suportou rejeição para que você pudesse ser aceito. Ele foi desprezado para que você pudesse ser celebrado. Ele suportou aflição para que você pudesse ser curado. Acredite no que eu estou te dizendo. A mensagem mais importante do Evangelho, de onde tudo começa, é o novo nascimento. Foi essa revelação que me sustentou num dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu me lembro ano passado, quando tive que fazer a cirurgia, momentos antes de entrar na cirurgia, aquele sentimento, meu Deus, eu ainda não vivi tudo que eu tenho para viver. Eu ainda não cantei a minha melhor canção, eu ainda não vi o melhor riso do meu filho, ainda não vivi os melhores anos com a minha esposa, não vi a igreja crescer, ainda não vi todos os meus livros serem lançados. Eu sou salvo, e no pacote da salvação está disponível cura, libertação, proteção, preservação, livramento, perfeição, sanidade. Eu não vou morrer. Uma semana depois da cirurgia, tive uma infecção nos pontos. E foi aí que o medo bateu na minha porta. Porque o médico falou para mim, por favor, o medo de todo médico é infecção. Não deixe infeccionar. Ora, se o médico ficou com medo, eu não vou ficar. E eu me lembro, naquele quarto de hospital, um dreno na cabeça, acesso em todos os braços, um andador. Eu ouvi só uma mensagem, uma ideia na minha mente. Se acostume, porque a partir de agora essa é a sua realidade. E uma crise de ansiedade bateu em mim. Eu não conseguia descansar. Mas sabe o que eu me lembrei? Eu sou salvo. Está no pacote da salvação, sanidade mental. Está no pacote da salvação, cura divina. E foi uma das melhores noites de sono daquele hospital. Pai, eu te dou graças pela tua bondade e fidelidade. Te agradeço pelos teus filhos aprendendo a viver na revelação de que eles já são o que tanto eles desejam ser. Ele já tem o que tanto deseja ter e já pode o que tanto deseja poder. Foi uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, sejam abençoados.